Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast OnPar Mais Saúde. Nós já falamos nos outros episódios sobre o Hospital OnPar, toda a sua estrutura. Falamos também sobre a Faculdade OnPar e toda a sua metodologia. E hoje o nosso papo é sobre tecnologia, saúde e futuro. Tudo isso reunido no curso de Tecnólogo em Radiologia da Faculdade OnPar. Um curso com 3 anos de duração, voltado para um mercado em plena expansão, com laboratórios de ponta e uma estrutura única. A formação acontece dentro de um hospital de alta complexidade. E para essa conversa, temos 3 especialistas para falar aqui, né, sobre o assunto. E gostaria de começar aqui apresentando o coordenador do curso, que está junto com a gente, o professor Paulo Mariano. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Vinícius, professores, muito boa noite. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso. Para apresentar também o professor Gabriel Ângelo, também do curso. Tudo bem, professor? Vinícius, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tá certo. E também o professor Estevam Pires, junto com a gente, para falar um pouquinho mais sobre o curso. Tudo bem, professor? Boa Tudo noite, certo? Bugas. Boa noite aí aos professores que estão aí junto com a gente nessa caminhada. Isso aí. Ó, eu vou começar com uma pergunta já extremamente interessante, né? O que diferencia um curso, por exemplo, de tecnólogo em radiologia de uma formação técnica? Porque a gente está falando de um mercado que cada vez mais procura profissionais bem qualificados, não é mesmo, professor Paulo? Correto. A diferença é o seguinte, Vinícius, existe 2 níveis de formação. Primeiro nível, para a gente só deixar bem claro aqui, existe o nível de formação básica. Ele é um curso de ensino médio, é um curso de preparação rápida, é aquele curso que ele tem no mínimo aí 2 anos de duração, é um curso muito prático, onde a pessoa que busca praticidade faz um curso desse nível. Já o curso como o nosso, Superior Tecnológico em Radiologia, é um curso mais, ele é mais específico, ele tem uma expansividade bem maior, ele é mais técnico-científico e a durabilidade dele é de 3 anos, que equivale a 6 semestres. É um curso mais profundo, mais completo e que prepara o aluno de forma total para um mercado de trabalho. O professor Gabriel, é você que está no dia a dia em sala e também ali nos laboratórios, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente como toda essa estrutura da Faculdade OnPar, com um centro de diagnóstico dentro do hospital, né, transformando todo esse aprendizado, colocando em prática, como isso agrega ao aluno. Essa integração do hospital com a faculdade foi um dos pontos que me levaram a trabalhar no OnPar, né, na Faculdade OnPar. Essa estrutura integra muito bem a prática com a teoria, né, faz com que o aluno busque esse conhecimento muito mais profundo do que a gente dá dentro de sala. E, além do mais, além do aluno ter esse contato com a gente, né, como professor, ele também tem esse contato com o profissional do local, né? Onde ele vai ter essa prática com o paciente, essa prática, colocando em prática, literalmente, essa teoria que nós damos na sala de aula. E, além de aprender e colocar em prática essa teoria, o aluno ele vai captar e amadurecer mais rapidamente nas questões éticas, né, e humanas com o paciente. Porque uma das coisas mais importantes que a gente trabalha muito, né, eu e o professor Estevam, é lembrar sempre o nosso aluno de que ele sempre está cuidando do amor da vida de alguém. Eu queria agora passar uma pergunta para o professor Estevam, porque no dia a dia a gente vê que a tecnologia vem mudando muito rápido, não é? Sim. Assim, cada mês diferente surge alguma coisa nova. Como é que é para vocês, professores, acompanharem tudo isso no dia a dia, todo esse avanço da tecnologia nessa área também? Realmente a profissão do tecnólogo em radiologia é uma profissão, vamos dizer assim, nova no mercado pela condição que já existia o técnico. O técnico, por ser um curso mais superficial, ele deixa um pouco a desejar em alguns pontos dentro da profissão da radiologia, que seria mesmo esse aprofundamento de conhecimento. Quando a gente vê aí hoje, né, a inteligência artificial fazendo parte de equipamentos na área da radiologia, onde ajuda no diagnóstico de doenças, então a gente consegue perceber que o aluno, sendo integrado nessa área assim, mais profundamente, ele consegue ter mais, vamos dizer assim, feeling, mais sensação mesmo,
Aquela situação de você atender um paciente e ter a tecnologia atrelada ali para ajudar no diagnóstico, né? Então, hoje o mercado ele vem evoluindo bastante. Londrina, que é uma das cidades aqui perto de Arapongas, tem um gancho muito forte na situação da tecnologia, nos diagnósticos por imagem. E aí eu posso dizer assim para você que o tecnólogo em radiologia é o diferencial hoje no mercado. É onde busca mesmo o aprofundamento do conhecimento, né, nos diagnósticos por imagem, onde a gente consegue colocar o aluno no mercado de trabalho preparado para trabalhar com essas tecnologias, que é o difícil, né? A gente percebe assim que, não desmerecendo quem faz um curso de técnico de radiologia, mas o curso de tecnólogo em radiologia, ele vem assim para ser um diferencial, um divisor de águas mesmo na sociedade, onde o profissional que sai ali da faculdade pronto para trabalhar, ele vai conseguir trabalhar principalmente com essa inteligência artificial que está hoje tão integrada nos diagnósticos por imagem. A gente que trabalha na área, a gente consegue ver muita diferença. Quem nunca viu uma chapa de raio-x, né? Agora, e quando se torna digital isso, né? Quando eu preciso mandar essa imagem para um médico laudar esse exame e esse médico não necessariamente está ali no local. Muitas das vezes o médico radiologista está lá no Rio de Janeiro e ele está laudando uma imagem ali de um paciente que está sendo atendido no UPA ou está sendo atendido numa clínica, né? Então, isso que é um par... né, a faculdade Onpar vem atrelando com o Hospital Onpar essa tecnologia para poder capacitar o profissional para sair ali da faculdade pronto para trabalhar no mercado. Então, quando a gente olha isso para o norte do Paraná, a gente pensa assim, mas esse profissional vai trabalhar aqui nas cidades da região? Talvez não. Talvez a vaga desse profissional está fora daqui. Às vezes está nos grandes centros, Curitiba, São Paulo, né? Tantas cidades hoje no Brasil que tem esse ponto assim, tecnológico para trabalhar com diagnóstico de imagem. Eu acho que basicamente é isso. E a gente está falando, né, professor Paulo e demais professores, de um exame que pode salvar uma vida. Então, quer dizer, exatamente, quando a gente traz um curso com toda essa especificidade, com esse período de amadurecimento, com essa vivência que a Faculdade Onpar traz, você pode ali trazer um profissional que vai ser um diferencial enorme para salvar vidas, né? Com certeza. Hoje a graduação ela faz parte desse processo. Uma faculdade bem preparada faz toda a diferença, viu, Vinícius? Pro eixo final da formação final desse aluno para o mercado de trabalho. E acompanha muito a questão da evolução também, né? Dessa evolução tecnológica, como o Estevam colocou muito bem aqui para nós. Essa evolução, a instituição tem um papel importante inserido nesse contexto, que ela acompanha esse processo evolutivo. A evolução, existe a evolução técnico-científico, existe a evolução acontecendo, a faculdade ela acompanha. Hoje nós temos uma faculdade totalmente voltada para um corpo docente estruturado que acompanha esse raciocínio. Não adianta nada ter uma estrutura se o corpo docente não acompanha essa evolução. Então, hoje nós podemos dizer, junto aos professores, que nós somos uma estrutura completa, uma instituição completa. E essa estrutura favorece muito o processo de formação desse aluno e essa caminhada dele dentro da instituição. Exatamente. E, principalmente, isso vai refletir lá no mercado de trabalho, na inserção dele no mercado de trabalho. Esse é o nosso papel dentro da instituição. Até porque quando você tem essa oportunidade de vivenciar junto com o hospital, você vai ver situações diferentes do dia a dia. Sim, não é uma coisa você falar em sala o que está acontecendo. O hospital cada hora um diagnóstico diferente, um caso diferente, uma situação diferente ali na prática, né? Inclusive o Onpar, além do diagnóstico, ele também oferece tratamentos, né? A gente tem um polo de medicina nuclear, né, que faz tanto diagnóstico como tratamento. A gente está, né, sendo aplicado agora a radioterapia, que está sendo aplicada. Temos os exames diagnósticos, tomografias, ressonâncias, ultrassons, mamografias. Mamografia, né? Que é um ponto assim bem muito importante. Muito importante. Até mesmo que a gente está chegando agora perto do Outubro Rosa, né? Então a gente consegue perceber essa evolução. E o profissional tem que mudar, né, Buganza? Fala aí. Com certeza. Se você for olhar assim para o que a gente... Tantas profissões que a gente já teve o contato durante a nossa vida, e a gente percebe que em algum momento chega naquele ponto onde tem que mudar. Você tem que evoluir.
Então, a radiologia, ela não é mais só o cara tá lá apertando o botão, né? Ele não vai mais só apertar um botão, ele vai auxiliar o médico num diagnóstico. Então, quanto melhor o exame, mais, vamos dizer assim, perfeito, lógico que a gente tem que falar sobre isso, ninguém é perfeito, mas quanto melhor o exame, mais perfeito o exame, com as condições que ele tem para realizar, melhor o diagnóstico médico, melhor o tratamento. Então, hoje, a Faculdade Unpar, eu posso dizer assim, que é um dos centros de estudo mais completos que nós temos na nossa região. Por quê? Porque ela está aliada a um curso de medicina, aliado a um hospital que na nossa região é referência. E não só na nossa região do Paraná, na região nossa, Mato Grosso, São Paulo, toda a região aqui da parte do sul do país, o Hospital Unpar, ele é uma referência. Então, quando a gente vê que tem um curso de tecnólogo em radiologia que busca ali trazer um profissional preparado para o mercado de trabalho, a gente consegue pensar assim a qualidade que esse profissional vai vir, né? Então, hoje a nossa metodologia ativa de ensino, ela proporciona isso. Ela proporciona um aluno dentro da faculdade fazer um artigo científico, fazer o aluno buscar ali conhecimento. Nós temos vários laboratórios dentro da faculdade, além do hospital. Então, tem um hospital? Sim, tem um hospital, mas a gente tem laboratórios onde a gente tem simuladores de exames, né? Simulador de raio-x, simulador de mamografia. A gente está fazendo agora um centro de imagem só pensando nos simuladores. Porque assim, eu pegar ali um paciente, quando a gente fala em estudo, a gente tem que levar em consideração que eu não posso emitir radiação num paciente para estudo. Eu tenho que ter ali um simulador também, onde é um aparelho que não emite radiação, mas ele tem uma estrutura, é como se fosse um carro sem motor. Então ali você vai ter um carro todo dentro de um carro, um simulador, onde vai efetivamente posicionar o paciente, atender aquele colega de trabalho, né? Quem fez faculdade aí já sabe como é que é. Você pegar um colega ali da faculdade, até você como jornalista, fazer uma entrevista, né? Uma simulação de uma entrevista, uma simulação de um atendimento. Então, quando você vem para a Faculdade Unpar, a gente vai ter ali o mesmo cuidado de ter uma simulação naquele colega de sala, um aluno vai fazer no outro uma simulação, e tudo isso depois a gente referencia no final num artigo científico, num trabalho dentro de sala de aula, onde o aluno vai se expor, porque a nossa maior meta, eu acredito que o professor Paulo pode falar até melhor que eu, por ser o coordenador de curso, que a gente quer o aluno como protagonista dentro da nossa faculdade. A gente quer o aluno colocando a mão na massa. Então, quando você parte para uma instituição que pensa assim, tem um diferencial, né, Vinícius? Gostaria que o professor completasse. E esse é o compromisso, viu, Vinícius? Que nós temos hoje, junto com a nossa comunidade acadêmica, é essa valorização, essa organização didático-pedagógica, que de certa forma ela vai refletir diretamente na formação profissional do nosso aluno. E, querendo ou não, as diversas metodologias que são aplicadas durante o processo de ensino-aprendizagem. E são metodologias inovadoras. E que a faculdade, ela preza muito pela elaboração, por essa diversidade metodológica. E com certeza o ganho principal, o favorecido 100% é o nosso aluno, porque ele sai um profissional totalmente capacitado, ele sai um profissional completo, ele sai um profissional preparado para esse mercado de trabalho tão desafiador que é o nosso hoje. Capacitação, protagonismo, né? Detalhes importantes sobre salvar vidas. Eu vejo que os três falam do curso com muito carinho, com um brilho nos olhos. E vocês querem passar isso para o aluno, né? Sim, isso? Sim, lógico, com certeza. Hoje o nosso foco principal é o aluno. Então não existe educação sem aluno. Então nós estamos buscando cada vez mais a excelência no ensino. Eu sempre falo que nós não somos educadores só simplesmente por transmitir conhecimento para alguém. A transmissão ela vai muito além do que nós preparamos, do que nós planejamos. Ela leva um pouco de cada um de nós, em cada aula, em cada momento. E o aluno ele acaba, de uma certa forma, Vinícius, refletindo isso na prática. Essa é a ideia do educador.
Acredito que esse é o nosso papel enquanto sim, educadores, dentro da instituição, e nós, enquanto instituição, de uma faculdade séria, que tem um compromisso sério voltado para a educação transformadora, acredito que seja isso o nosso objetivo principal. E aí vocês conseguiram unir ali detalhes importantes para o curso, né? Porque você precisa de uma estrutura. A Faculdade Ampar oferece. Sim. Você precisa de um profissional capacitado. Também a faculdade oferece. E vocês precisam do amor à profissão, do encanto, porque senão nada funciona, né? E o que é mais gratificante, assim, acho que em todas as profissões, é quando... eu já dei aula em várias instituições. Quando você chega, no meu caso aconteceu, que eu fui fazer um raio-x, um exame de tomografia, e você chega lá, seu ex-aluno trabalhando e fazendo seu diagnóstico. Então, assim, isso é muito gratificante. Até arrepia, porque dentro da Faculdade Ampar tem um ponto muito importante, que são os projetos de extensão, né? Que levam a faculdade até a comunidade local. Abre as portas. Nossa, abre muitas portas. E o aluno, ele leva o que ele aprendeu na sala de aula, o que ele aprendeu no hospital, ele leva para a comunidade e fala, ó, o que tá difícil para vocês de entender é simples assim, é nessa facilidade. Vocês não precisam ter medo da radiação, né? Porque hoje tem muito esse medo, né? Com a comunicação técnica ainda traz aí uma comunicação mais fácil para a pessoa comunidade, com certeza. Entender, né? Que tiram, né, todos aqueles preconceitos da radiação, dos exames e tudo mais. Ainda falando sobre o assunto, mas a gente parte agora para uma área de falar um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho, né, e sobre oportunidades. Queria começar perguntando para o professor Paulo justamente sobre essa questão de quando eu posso escolher um curso para fazer e eu já sou formado em técnico em radiologia. Eu vou fazer o curso, o quanto isso vai me agregar, não é? O porquê que eu vou fazer esse curso e ampliando ainda mais a pergunta, oportunidades hoje no mercado. Por que eu vou buscar fazer o curso hoje? Eu faria curso tecnólogo em radiologia, pela vasta oportunidade que ele proporciona hoje para quem busca um upgrade. Primeiro, nós temos aí uma gama de oportunidades, Vinícius, dentro do curso. Radioterapia, medicina nuclear, radioterapia odontológica, radioterapia veterinária, radioterapia industrial. Meninos, me ajudem, está faltando alguma coisa. Então, é muita coisa. Dá para você tem várias oportunidades de alavancagem de carreira. Então, só não faz radiologia, escutem bem, quem não quer crescer profissionalmente. Hoje o grande boom é esse crescimento tecnológico, essa evolução tecnológica, e querendo ou não, o curso ele está aí. O curso ele é muito tecnológico. Então, hoje é uma gama de oportunidades. Então, a oportunidade, o momento de virar chave é agora. Então, para você que está na dúvida ainda de fazer um curso ou coisa do tipo, vem fazer o curso tecnólogo com a gente aqui na Faculdade Ampar. E o Estevão, você tem, além de... Você fala no curso, você já pensa na área da saúde, né? Sim. Mas você tem outras áreas de atuação, várias outras áreas de atuação, né? Tem outras o campo áreas. é muito vasto, né? Se a gente for analisar assim, todos que trabalham assim como eu e o Gabriel, o professor Paulo, a gente vem da área da mão na massa, de você trabalhar ali e com a experiência que a gente tem, trabalhando na área da radiologia, a gente acaba trazendo isso para dentro da sala de aula. Mas o que eu acho interessante falar assim, por exemplo, hoje a gente tem uma tecnologia embarcada em caminhões. Uma coisa que você acha, né? Às vezes a pessoa fala, mas como assim caminhão? Tem unidades móveis que o SESI consegue fazer um trabalho nas indústrias, onde o profissional pega um caminhão, vai lá na indústria, tira exames de raio-x e voltam para aquela unidade e fazem isso usando da tecnologia, porque antigamente tinha, como a Marie Curie, né, fez o primeiro, vamos dizer assim, unidade móvel de raio-x. Então, com isso, a gente consegue perceber a evolução, né? Veio lá de 1800 e tanto, e hoje, no dia a dia, a gente consegue visualizar isso acontecendo. Tem caminhões aí que fazem a parte do programa Previne-se, né? Que é de mamografia dentro de um caminhão. Então, a gente percebe, assim, que o mercado de trabalho, ele tem muitas opções. Antigamente, tinha um certo preconceito com a radiologia, né? Como assim? A situação de você fazer um curso de radiologia, mas você vai trabalhar onde? Né? Às vezes, na cidade do interior, você vai fazer um curso de radiologia, técnico de radiologia, para trabalhar onde?
Você vai para Londrina trabalhar? Você é daqui de Uraí, de Leópolis, de Cornélio Procópio. Você vai fazer um curso de radiologia para trabalhar onde? Hoje a gente percebe que os exames de imagem, eles estão em toda cidade pequena. Toda cidade do interior que você andar aqui na nossa região do norte do Paraná, você vai observar ali, para e pensa. Começa assim. Para você escolher qualquer curso profissional, você precisa fazer isso. Olhar o mercado de trabalho. É o que a gente está falando aqui. Você pode fazer um curso de tecnólogo em radiologia e atuar aí na cidade que você mora. Você pode trabalhar num hospital, você pode trabalhar numa clínica, né? Às vezes particular. A gente tem tantos planos de saúde que investem hoje pesado para ter um laboratório de radiologia dentro da sua estrutura, para não precisar da estrutura, vamos dizer assim, do município ou do estado. Então você vai fazer uma tomografia. Aí você chega você tem lá um determinado plano de saúde. Aquele plano de saúde, ele faz uma estrutura para atender aquele paciente, que é o cliente dele, né? Se a gente for pensar. Então, o aluno que parte para essa mudança de vida, eu falo assim, porque você, às vezes que está aí pensando que você vai trabalhar a vida inteira num mercado, ou a vida inteira num balcão de farmácia, não desmerecendo quem trabalha assim, mas você tem uma oportunidade agora, que está perto de você. Em Arapongas, você busca o curso de radiologia, tecnólogo em radiologia, e você vai ter um diferencial. Ah, mas eu fiz o tecnólogo em radiologia e não trabalhei. Aí você nunca trabalhou, você ficou lá 2, 3 anos sem trabalhar. Aparece um concurso municipal, estadual, e você tem a oportunidade de ingressar como funcionário público. O sonho de quem que não é, né? Ser um funcionário público. Então, como tecnólogo em radiologia, você consegue a sua vaga de trabalho. Só que às vezes não necessariamente ela está onde você mora. Talvez essa vaga pode estar um pouco mais longe, igual a gente falou, Curitiba, São Paulo, grandes centros, né? Então tem lugares aí que tem mais de 2, 3, 4 ressonância magnética na mesma clínica, no mesmo hospital, né, Gabriel? Uma coisa para acoplar isso aí, é que o tecnólogo em radiologia, ele abre uma porta para pós-graduação, para mestrado, para doutorado. Essa é uma diferença muito grande. Você pode fazer uma pós-graduação em radioterapia, uma pós-graduação em imaginologia, em tomografia. Você tem pós-graduação em radioterapia e medicina nuclear. Eu tenho pós-graduação em ressonância magnética, em imaginologia. E vai embora. Né? E além disso... Estou fazendo a de radioterapia agora, porque é um ponto assim que tem crescido muito na nossa sociedade. Né? E um ponto muito... Os aparelhos que... Inacessíveis. 6 milhões de dólares aí, Buganza. Vamos abrir uma ressonância junto? Uma radioterapia? 6 milhões de dólares é bastante dinheiro. Agora, você daria um carro de 6 milhões de dólares na mão de uma pessoa que não tem capacidade, que não é um profissional de fato? Então, tá vendo? Você acha que um médico, um empresário, ele pensa como? Se ele fala assim, cara, na faculdade Ampar, o pessoal lá trabalha desde o princípio até a formação do profissional. E eu tenho um equipamento de 6 milhões de dólares. Eu não vou dar na mão daquele cara que está lá estudando na faculdade, que está ali levando a sério, que está tirando nota boa, que está participando das aulas. É isso que é o nosso diferencial. É nisso que a gente pensa. E aí, quando você inclui ali um currículo com especializações, você tem um profissional muito mais capacitado. Ele vai custar mais caro no mercado de trabalho. Ele vai ser mais valorizado. Sim, é esse o caminho, né, professor? Com certeza. Hoje não se faz educação só por fazer. Você tem que ter uma estrutura. E quando o professor Estevão, ele traz a memória, ele traz essa importância, além da formação, a busca pelas oportunidades profissionais, isso vem de encontro à nossa missão, que é formar profissionais de excelência para o mercado de trabalho. Né? E inclusive, abrindo ainda mais um leque, o tecnólogo em radiologia, ele trabalha também com pesquisa. É um campo também. De pesquisa. Certamente, não é? Sim, você pode trabalhar aí tanto... É que assim, o tecnólogo de radiologia, a gente puxa muito para a área da saúde, porque é o intuito, vamos dizer assim, né? É o que está mais próximo. Sucesso, né? É o case de sucesso, está perto da gente. Você vai lá fazer um curso de tecnólogo em radiologia, você se sente próximo da ressonância magnética, começa ali a fazer um trabalho legal dentro da faculdade, se destaca nos estágios, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma oportunidade na ressonância magnética, porque alguém vai te ver ali e com certeza nos trabalhos que a gente faz aí com parceiros, você vai ser visto. Então você vai ter uma oportunidade naquela área. Mas a gente precisa falar também que o tecnólogo em radiologia, ele pode também trabalhar na área industrial. Por exemplo,
Só um exemplo. Quando você vai pegar um avião ali no aeroporto de Londrina, Sim. tem que passar por um scanner Sim. ali, né? Se você tiver com... Eu fiquei muito triste um dia que eu tava com uma chave Phillips dentro da minha mala, você acredita, cara? Cheguei Aí não ali, pode entrar. aí passou no raio-x lá, já viu lá algo estranho, tive que deixar lá. Mas então, tipo assim, pra você ver como que tá totalmente dentro da nossa sociedade a situação da radiação atrelada com o scanner, por exemplo, o scanner de carga. Então, muitas empresas do agro investem em ter um scanner, ao invés de ter uma pessoa lá colocando ali um equipamento dentro da carga para verificar se tem alguma coisa, tem um scanner ali, igual aquele da Polícia Federal também, que eu ia chegar nisso, que passa o caminhão, visualiza tudo que está na carga e essa radiação não faz mal para o ser humano. A radiação emitida ali no caminhão, né, com todos os devidos cuidados, a proteção radiológica adequada. Então, tudo isso busca aí várias áreas dentro da radiologia, não necessariamente só a área da saúde. A gente, por exemplo, você tem animal pet, você é pai de pet? Eu tenho pet. O que você tem? Eu tenho um cachorrinho. Um cachorrinho. Se um dia o teu cachorrinho amanhecer ali meio amoadinho, meio estranho, você vai levar ele no veterinário, não vai? Sim. Aí você leva ele no veterinário, o veterinário fala assim, nós precisamos fazer um exame de imagem no seu cachorro. Pronto. Quem que vai estar lá? Um técnico ou um tecnólogo em radiologia. Mas assim, o que eu quero deixar assim bem claro é que o tecnólogo, pela carga horária, pela carga de estágio, por todo o cuidado que a gente tem de lapidar esse aluno até se tornar um profissional, a gente consegue fazer com que ele tenha uma visão 360 graus. A gente tira aquela visão focada ali em só andar para frente. Então, quando ele tem essa visão 360 graus, ele pode olhar de todos os lados. Ele pode achar aonde ele se enquadra melhor dentro da profissão. Qual área eu quero estudar? Nossa, eu fiz um trabalho um dia sobre mamografia. Eu adoro mamografia. Eu fiz um trabalho um dia sobre radiação em alimentos. Você sabe quantos dias demora mais ou menos para uma batata apodrecer? Não faço ideia. 7 dias, mais ou menos. Uma batata tratada com a radiação, ela demora em torno de 90 dias para apodrecer. Então, essa batata que aquele produtor só ia vender aqui na região, ele pode colocar dentro do navio e levar para onde ele quiser. E precisa de um trabalho de enriquecimento ali com radiação. Né? Vamos pensar assim. Não faz mal para a saúde, é comprovado. Tem um símbolo, até eu ia trazer, mas não deu tempo hoje pela correria, mas tem um símbolo que vai no alimento que comprova que ele foi, vamos dizer assim, tratado com radiação. O que a radiação faz nessa situação? Mata bactérias, deixa o alimento ali preparado para fazer um transporte, uma importação, né, uma exportação no caso. Então, tudo isso dentro do curso de tecnólogo em radiologia você vai ver. Olha o quanto chega a ser assim grande, né? A situação de você entrar num curso ali para aprender sobre... eu vou entrar no curso de tecnólogo em radiologia porque eu quero aprender sobre saúde, sobre medicina. Mas não necessariamente, porque você vai ter outras áreas dentro. É vasto, né? Mesmo. É bem vasto, é bem amplo a atuação do profissional. E é até o tema que eu gostaria de entrar agora, né? Diferenciais e escolhas para o futuro, né? Tudo isso que você pontuou, dentro desses 3 anos, você vai acompanhar durante o curso e até tomar essa decisão de que caminho você quer seguir, né, professor? Com certeza. O aluno, ele, além dessas oportunidades profissionais, esse preparo que ele tem na faculdade, dentro da instituição, com corpo técnico, com professores altamente qualificados. Você vê pelo perfil dos meninos aqui. Né? Que isso. Você vê pelo perfil dos meninos aqui que a gente a gente ama de verdade essa profissão. A gente Poxa vida. Brincadeira, Vinícius? Você vê pelo perfil da moçada aqui. Então, bagagem os meninos têm, expertise profissional também tem. E nós temos um mercado concorrente. Nós temos uma evolução gigantesca aí, a passos largos. A tecnologia está vindo aí, entrando de maneira avassaladora. E nós não podemos ficar parados no tempo. Então, oportunidades profissionais existem. A forma correta de preparar esses alunos, nós somos uma instituição totalmente preparada para entregar para o mercado de trabalho profissionais altamente qualificados. A gente percebe, assim, que o mercado, ele mudou, né? A gente vê principalmente com a inteligência artificial. A IA, ela veio para mudar de fato. Então, quando você coloca um aluno dentro de uma sala de aula, sem um respaldo, vamos dizer assim, né, professor?
de ter o cuidado do cara trabalhar, sim, com materiais sobre inteligência artificial, trabalhar, sim, com os grandes chats aí, né? Você vai lá, faz uma pesquisa na internet e joga no papel. Não é bem assim. A gente é preparado para isso. A gente já consegue trabalhar com a inteligência artificial dentro da sala de aula e mesmo assim fazendo com que aquele aluno se aprofunde na ideia, aprofunde no conhecimento, aonde ele pensa ali, vamos dizer assim, que é fazer um trabalho dentro da sala de aula. Vou fazer um trabalho aqui, vou colocar tudo pela inteligência artificial. Não tem como, porque ele vai estar ali depois, num estágio, com a mão na massa. E aí, como é que faz? Então, o cara tem que ter ali uma coordenação para ele trabalhar também. Não que não possa, mas que ele tenha uma coordenação para trabalhar com a inteligência artificial. O Gabriel é um cara assim que gosta muito dessa metodologia ativa também. A gente troca muita figurinha a respeito, né, de como conseguir colocar os alunos no eixo, vamos dizer assim, para produzir e também colocar eles junto a essa tecnologia, porque a tecnologia deixa a gente um pouco preguiçoso, né? A gente tem que ser bem claro quanto a isso. Só que quando você coloca um aluno que tem ali um laboratório com mais de 20 computadores, todos ligados na rede, onde o professor está lá na frente, mostrando o caminho de como fazer, fica mais fácil, não fica? E a gente consegue trazer o melhor daquele cara, o melhor daquela moça, daquele rapaz, né? A gente consegue chegar no, de fato, profissional, onde o Gabriel disse aí de você ir lá fazer um exame e tá o seu aluno lá e você fala, nossa, ó, que orgulho, cara, o cara tá aí, né? Eu acho até interessante você explicar essa questão, porque nós temos aí um hospital de altíssima complexidade, com toda a estrutura, e a gente falou um pouco sobre isso já no podcast, mas falar um pouquinho mais sobre essa vivência, né? Como é que funciona, quando que o aluno começa a frequentar o hospital, como é que é isso durante o curso? Essa vivência do aluno com o hospital, acredito que seja desde o primeiro ano, né? Ainda mais porque é o hospital de um lado e a faculdade do outro. Então, a gente tem, além do mais, a gente tem professores que são médicos também, né? Todos os tipos, até assistência social, nós somos tecnólogos em radiologia. E essa vivência do aluno, começando desde o primeiro ano, como eu disse no começo, né? Vai trazer essa gama de ética e humanização para ele. Porque eu acho que um dos diferenciais do Ompar, desde que eu entrei, foi essa humanização no atendimento com o paciente. E o hospital traz isso. Os profissionais, a gente tem profissionais ali de 30 anos de carreira. Então, eles têm essa ética, eles têm essa humanização, e os alunos, quando eles olham para esses profissionais de 15, 20, 30 anos de carreira, os olhos até brilham. Foi muito interessante quando a gente chegou na faculdade, Sim. né? A gente foi um dos primeiros profissionais da área na faculdade, e os olhos deles até brilhavam, eles tinham sede de aprender. O interessante ali na faculdade é que você aprende a ter sede de conhecimento. Né? E as histórias, né? As histórias Sim, do dia a dia. Com certeza. Nossa, e as histórias nossas. 6 anos de HU. Essas experiências. Mais né? 3 de HU aí. E faz quanto que a gente se conhece? Se conhecemos desde o estágio. Desde 2015, faz mais de 10 anos já que a gente conhece. Então, assim, já tá na caminhada aí. E sempre pensando assim, que você formar um profissional, de fato, não é fácil. É difícil. Mas, no curso de tecnólogo, a gente consegue formar um profissional. No curso de técnico, não é questão que o técnico desmerecer o técnico, mas o técnico ele é um curso mais rápido, a carga horária é menor. Então, tipo assim, eu vou falar sobre determinado assunto, mas eu tenho que resumir para falar sobre isso, senão não vai dar dentro da carga horária. No tecnólogo, não. Eu vou falar sobre determinado assunto, mas eu vou me aprofundar com o aluno sobre o assunto. Aprofundar, ver na prática, né? Ver ali vários tipos diferentes de porque exames. Inclusive, até mesmo na grade curricular do técnico e tecnólogo, existem matérias que não tem no técnico, mas tem no tecnólogo. Isso. Um dos exemplos é medicina nuclear e radioterapia. Não existe no técnico, mas já no tecnólogo já possui. Né? Então, essas pequenas diferenças é o que vai fazer o profissional lá na frente diferente. E uma das coisas que diferenciais do Ompar é que são aulas de segunda a sexta-feira. Porque como você me forma um profissional online? Hoje da saúde. Até tem uma legislação aí nova vindo que não pode mais é difícil na área da saúde. E para a prática fica muito difícil, viu, Vinícius? E hoje você está dentro de um hospital, essa imersão real do aluno no ambiente de trabalho,
Isso favorece muito o desenvolvimento dele. Uhum. É como se fosse uma preparação para o futuro próximo, que é assumir um cargo de trabalho, onde ele vai exercer responsabilidade, mas a gente vai construir com ele. Dentro Exatamente. dessa jornada acadêmica, Uhum. essa imersão real no ambiente de trabalho, o uso de metodologias voltados para o enriquecimento dessa trajetória desse aluno, acoplado à didática do que o professor utiliza em sala de aula, o relacionamento técnico com a equipe multidisciplinar, o trabalho em equipe. Então, o aluno ele cresce muito. Ele sai de lá preparado, ele sai de lá sem medo. Ele não vai ter medo de encarar desafios. É. E olha que quando se fala de tecnologias, é desafio. Sim. E o Gabriel usou uma palavra humanizar, né? Como é É. que você vai humanizar um tecnólogo com ele olhando para uma tela Não tem 100% como. do curso? Vamos Né? pegar Depois, esse gancho. depois ele olhar para a tela, ele vai ter que pegar numa pessoa, Sabe, Vinícius? posicionar a pessoa, né? Ó, Tal. né? eu vou falar assim, Ter o olho no olho, como né? que a gente vai pegar esse gancho aí? Esse gancho aí funciona assim, humanizar. Como que eu vou humanizar um aluno se eu não tenho um professor da instituição ao Humanizar, lado né? dele, É. dele, para fazer um atendimento de um paciente? Uhum. Eu coloco um aluno no campo de estágio e não coloco um professor junto com ele. Coloco o aluno junto com o profissional que está trabalhando o horário. Aquele cara que já está esperando a aposentadoria, aquele cara que já está ali, às vezes, com algum problema na instituição de trabalho dele, não a instituição de ensino. Aí como que eu coloco um aluno do lado desse profissional sem um professor do lado? Nós estamos do lado. Eu e o Gabriel, o professor Vitor, nós estamos do lado. A gente pega na mão do aluno. Uhum. A gente ensina a fazer um raio-x. A gente ensina a fazer um posicionamento. A gente ensina a pessoa a olhar de fora e de dentro. Uhum. O que é olhar de fora e de dentro? É ele olhar como uma pessoa normal, que não conhecia o curso, não conhecia. Entrei aqui no curso de tecnólogo em radiologia porque eu ganhei uma bolsa. E tô lá no estágio, primeiro dia. Nossa, como que eu faço? Ó, eu vou fazer, você vai olhar, e depois a gente vai conversar sobre isso, e a gente vai aprender como você vai manusear, como você vai fazer o posicionamento. Esse é o nosso diferencial. É isso que a gente faz. A gente tem um supervisor técnico, um tecnólogo, né, dentro do estágio, junto com o aluno. São turmas aí que a gente consegue fracionar os alunos para cada um ter o espaço para poder fazer um exame, poder atender o paciente. É o paciente mesmo, Gans, não é? Sim. Você vai colocar a mão na massa com uma pessoa que está ali com dor, É. uma pessoa que acabou de sair de um pós-cirúrgico, uma pessoa que acabou de descobrir um câncer, está ali para tirar um tumor. Então, tudo isso precisa de um profissional. E é aí que a gente volta a falar. A gente está falando sobre o mercado de trabalho, sobre disputa no mercado de trabalho. Você sai qualificado tecnicamente, mas você sai humanizado, você também sai mais qualificado para fazer um atendimento Exato, em qualquer clínica, em qualquer hospital. Né? Sim. Esse vínculo docente-discente, ele é fundamental. Uhum. Se não tiver esse vínculo, se não tiver essa pegada, dificilmente a gente constrói um profissional humanizado, com essa visão humanizada. Isso o EAD não consegue fazer, tá? Não consegue fazer. E essa prática ali que a gente tem a oportunidade de ter o nosso aluno já com contato já desde os primeiros anos com o paciente, eu trago que quem traz a humanização é o paciente que traz a humanização para nós profissionais, traz para o aluno. Porque você vê uma pessoa... Constrói, né? Você vê uma pessoa, um politrauma, acabou de chegar de um acidente, né? Você vê a família daquela pessoa vindo, você numa radioterapia tratando um paciente, uma criança, aquelas situações faz você ficar muito mais humano, muito mais humano. E isso o Onpar oferece, e oferece ali com muita qualidade, né? E nós ali estamos E assim, Junto com o aluno. junto com o o mais, aluno, né? o mais gostoso também, quando se trata de mercado de trabalho, quando você tem o aluno já inserido dentro desse contexto, desde o início do seu processo de formação, ele acaba criando automaticamente o seu network, Uhum. Exatamente. entendeu? Uhum. Ele acaba criando seu Valiosíssimo. network. Não, com Valiosíssimo. certeza. Lógico, ele acaba se destacando, porque o aluno chama atenção pelo que ele faz, pelo desempenho dele na prática cotidiana, porque ele se relaciona. Ele acaba se relacionando com vários profissionais de vários níveis. Então, acaba criando um network muito bom dentro da instituição. E, querendo ou não, a instituição favorece isso. Uma coisa boa, Sim. né?
E hoje a gente unindo todas essas qualidades, então a gente consegue ver claramente a diferença de um aluno formado num curso tradicional do que um aluno formado na Unpar. Você Lógico, consegue ver a diferença de longe hoje no mercado. Claro. É. Hoje nós temos alunos saindo aí que nem se formou ainda e já está trabalhando como estagiário remunerado já na área. Uhum. Então a gente consegue ter assim uma proximidade nessa situação do network, tanto no estágio quanto também na formação do profissional, nas portas para fora, nas clínicas ali aqui da região nossa, né? Então, quando você coloca lá aluno, faculdade Unpar, já é um peso diferente. Sim. Porque o empresário, o médico que está contratando, vai falar assim, nossa, esse cara faz o curso na Unpar. Então, quer dizer, ele teve estágio dentro de um pronto-socorro de hospital. Ele teve contato com tomografia, ele teve contato com ressonância, teve contato com mamografia. O que eu posso esperar desse cara? Esse aluno tem tudo para dar certo. Ainda mais com 2 professores lindos, maravilhosos como eu, Gabriel, e o nosso coordenador, Paulo. E não né? podemos deixar de falar também aqui, meninos, os nossos CDA. Uhum. Hoje nós temos um centro diagnóstico dentro do Verdade. hospital Uhum. que é de uso exclusivo para as práticas dos nossos alunos. Então, Vinícius, é um peso gigantesco. Aluno nosso que faz estágio dentro do CDA, cara, eu já imagino, eu já consigo visualizar essa diferença aí. Então, aluno da concorrência não tem um CDA como o nosso. O aluno da concorrência não tem um centro diagnóstico como o nosso, com equipamentos de altíssima qualidade, equipamentos novos, sabe? Não tem. Não adianta, Vinícius. Pode até inventar moda, mas a tecnologia que nós temos, a forma que nós preparamos os nossos alunos para esse mercado tão concorrente e desafiador, é só a Faculdade Unpar que tem. E a gente tem 2 exemplos de alunas. Uma é uma que trabalha numa indústria de agronomia, que ela viu que tem uma tomografia que faz ali a imagem dos grãos para ver se não tem um corpo estranho no meio dos grãos, separação. E ela falou, opa, é uma oportunidade, vou lá na Faculdade Unpar fazer. E além do mais, o conhecimento colocado no aluno faz o aluno buscar mais conhecimento no Unpar. E a gente tem uma aluna hoje que ela já pensa em fazer medicina. Então, olha a cabeça que nós, professores, instituição, coordenador, trabalha. A gente só trabalhar, é muito fácil, né? Ser um professor, entrar na sala de aula, gente, essa matéria, tal. Isso foi da nossa época, talvez, de aprendizado, Dispositivo, né? só. Aquilo assim, quer estudar, estuda, não quer. Isso, nossa, problema de vocês que estão pagando, né? E Aquela essas, coisa assim, né? e aí, a Unpar diferente, vem né? com a metodologia ativa e fala, aluno, você é o profissional, você é o centro, não é mais eu, professor. Né? E nós temos muito isso. E é difícil até nós, né? Como que foi difícil no nosso começo de professor tirar esse eu sou centro, sou centro, sou centro. Porque não é mais isso. Hoje é o aluno em si, o aluno busca, o aluno trabalha, o aluno cresce. E a gente ajuda. Até mesmo dentro da nossa atualização profissional que a gente faz dentro da instituição, a gente passa por treinamentos, né, com o professor Paulo e outros docentes ali que são doutores, então eles conseguem passar para a gente essa situação, né, de você colocar mesmo um aluno como protagonista e você instigar o cara a atualizar ainda mais aquele trabalho que você pediu, aquele artigo que você pediu, né? Então o aluno consegue se aprofundar mais no conhecimento e trazer algo muito maior aí de questão de conteúdo que você às vezes pensava, né? Hoje em dia a gente pede um trabalho e a gente já fica esperando ali o troféu, porque vem, assim, trabalhos magníficos. Hoje em dia é muito difícil de você ter um trabalho aí sem ter um slide, Sim. sem ter uma apresentação, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho muita timidez, eu não sei me comportar de frente de muitas pessoas, como é que eu faço? A gente consegue trabalhar isso desde o primeiro dia de aula, né? Onde o aluno já vê lá o professor lá na frente no nosso, como se fosse o... Eita, agora Fugiu a palavra. No nosso auditório. Auditório. Quando a gente está no auditório, então o aluno vê o professor apresentando um trabalho. Está fazendo uma palestra ali sobre tomografia, sobre inteligência artificial, sobre ressonância magnética. E aí depois o professor que estava lá apresentando essa palestra está dentro da sala de aula, falando de igual para igual. Aí o cara fala, mas se ele consegue, eu também consigo. É isso que a gente quer. A gente quer colocar na cabeça do aluno que se a gente consegue, ele também consegue.
usando os métodos que a gente passa, usando a forma que a gente tem ali de estrutura, usando ali a experiência e até mesmo o dia a dia de trabalho que o estagiário, quando ele tá lá com a mão na massa, ele tá vivenciando o dia a dia de um tecnólogo em radiologia. O dia a dia de um técnico também, muitas vezes, de radiologia. Só que, por ele ser aluno, ele tem aquela visão diferente, né? Ele tá com aquela visão de quer aprender, quer aprender, quer aprender. E quando ele vai no estágio, depois ele volta para a teoria, ele fala assim, poxa, ô professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi isso e isso, tá certo isso? Ó, é melhor assim, é melhor daquele jeito. Então a gente consegue lapidar esse aluno, né, professor? É isso aí. Hoje o nosso podcast era para falar um pouco mais sobre o curso de tecnólogo em radiologia da Faculdade Unpar e como esse curso tem feito a diferença, não é? A formação de verdade dos profissionais, esse contato dentro do hospital, dentro dos laboratórios atualizados, essa vivência dia a dia, corpo a corpo com os professores, né, na profissão e tantas oportunidades no mercado de trabalho que esse curso tem dia a dia ampliado cada vez mais em áreas diferentes. Queria fazer o seguinte, só para a gente fechar aqui, cada um dá uma palavrinha falando um pouquinho mais para encerrar sobre o curso, as considerações finais aqui do nosso podcast. Pode começar, professor. Primeiro, agradecer a oportunidade, agradecer o espaço, Vinícius, para nós, enquanto instituição, que busca, né, alavancar cada vez mais esse caminho da educação, que não é fácil, né? Na verdade, não é fácil capacitar, na verdade, né? Na verdade, não é fácil transmitir educação, transferir conhecimento, e para nós é um desafio. E desafio maior é quando você não tem metodologia. Mas hoje nós somos uma instituição que nós temos uma metodologia, nós seguimos uma metodologia, nós somos uma instituição preparada, além do preparo que nós temos enquanto corpo docente de alto nível, como você pôde conhecer os meninos desse nível. Esse é o nível dos nossos professores, tá? Engajados, inseridos no mercado de trabalho. Então, para nós, enquanto instituição, enquanto coordenação, isso é o que nós chamamos de educação. Uma educação para formação, educação para resultado. E o resultado para nós, enquanto instituição, é ver o nosso aluno no mercado de trabalho atuando, tendo sucesso na carreira dele. Muito obrigado. É isso, Gabriel? Sim, é isso. E o que eu falo para vocês, Unpar fica 20 minutinhos daqui, não é longe. Você pode ir lá fazer o curso, conhecer a gente, pode ir lá visitar, né, professor? E você vai aprender literalmente que a radiologia, ela é o diagnóstico, você vai fazer o diagnóstico, você vai fazer o tratamento do amor da vida de alguém. E você vai aprender a ser mais humano, mais profissional e cuidar do próximo sempre. É até difícil finalizar esse podcast com tanto peso, né, de palavras aqui bonitas, né? Emociona a gente. E é isso que você vai levar para sua vida. É fazer parte da nossa turma da Faculdade Unpar. Vem aqui ser nosso aluno. Vem fazer parte desse sonho que está se tornando cada dia mais realidade. Vem fazer a diferença na sua família. Busca um curso profissionalizante. O tecnólogo é um curso que vai mudar a sua vida. Certamente vai fazer você olhar diferente, tanto para o mercado de trabalho, para a sua vida financeira, a sua evolução pessoal. Trabalhar com ciências humanas é uma situação de amor mesmo. Você tem que ter amor. E quando você entra numa instituição onde consegue passar isso, desde o respeito ali para as pessoas que estão ali na parte da limpeza, o pessoal que está ali na parte na biblioteca, é só você aproveitar essa oportunidade e crescer cada dia mais. Então, o que eu posso dizer para finalizar tudo isso é, vem para a Faculdade Unpar, vem fazer parte dessa família, certamente você vai conseguir aí almejar uma vaga no mercado de trabalho. Às vezes a vaga sua não está aqui, às vezes você veio para cá para fazer sua vida profissional, estudar, se dedicar, e depois você vai romper esse Brasilzão de Deus aí, né? É isso mesmo. Obrigado. É isso mesmo. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado. E obrigado a vocês que acompanharam a gente, você que está aí com dúvidas, você que está pensando no seu futuro, você que, assim como eu, se encantou por esse curso, você pode acessar mais informações na faculdadeunpar.edu.br e também nas redes sociais da Unpar. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.